O que foi aquele jogo do Remo com o Santos? O Remo colocou o Santos na roda e o Remo não conseguiu vencer o Santos. Apagou aos 30 do primeiro tempo. E o Neymar, sendo Neymar, eu vi depois uns vídeos dele perturbando o juízo do Hernandes. E ainda se ferrou que ninguém ligou para ele. Pois é, e aí... Totalmente descontrolado. Descontrolado, não pareceu em nenhum momento o Neymar da seleção, o Neymar craque do Barcelona, o Neymar craque do PSG. O que foi que aconteceu? Por que o Remo alugou um triplex na cabeça do Neymar? Qual é a visão de vocês? 2-0, Santos. É um jogo que dava para o Remo pelo menos arrancar um empate, porque o Remo estava jogando bem. A gente pode dizer isso com propriedade, estava assim jogando bem. O 0-0 seria interessantíssimo para ambos. Para ambos, até porque ambos estão na zona de rebaixamento. Então, assim, o Santos estava bem ruim, e assim como eu digo também que no jogo do Grêmio, o Grêmio só não fez gol no Remo quando ele apagou nos últimos minutos, porque ele também estava ruim. Uma derrota que, sinceramente, para os padrões do Remo, foi uma derrota até mais, digamos assim, marromeno, mas é claro que, obviamente, jogaram todo esse peso porque seria o jogo da convocação do Neymar, mas a gente não sabe se vai. Porque a atuação do Neymar estava muitíssimo apagada, só deu aquela assistência e foi só isso. Eu até disse num comentário pro nosso amigo Atirson Chagas, do Remo Está Culto, inclusive abraço pro nosso amigo Atirson Chagas, que eu falo o seguinte: o Paquetá, na vitória do Flamengo no domingo, fez mais jus a querer a seleção do que o Neymar no jogo contra o Rio. Porque ele tentou usar a carta do "você sabe com quem tá falando?" do Diego Hernandes. No fim, Diego Hernandes tacou para ele, o juiz também tacou para ele e ele saiu queimado, né? E assim, agora indo para Santos e Grêmio, a gente notou realmente também, o Remo também estava sendo competitivo, só que o que matou o Remo foi a falta de pontaria, porque Taliai estava com o gol feito ali, só que chutou pro lado errado e parou nas mãos do Everton, que também estava numa má fase e conseguiu pegar tudo. Aleph Manga quis fazer agora o se consagro e perdeu o gol. Para um lado, dizem que foi com gosto de derrota, eu digo que foi mais ou menos, foi vantajoso esse empate. Claro, dava para sair com uma vitória? Com certeza. Porque o Grêmio estava horrível. E eu digo isso com toda a certeza, estava horrível. Nem parece o Grêmio que eu passei a acompanhar junto com o meu amigo Vinícius Lourenço. Inclusive, abraço ao amigo Vinícius Lourenço, que é narrador da Jornada Imortal Tricolor. Não parece o Grêmio que eu comecei a assistir. Então, foi um Grêmio que foi apagado. E dava muito bem ali. E do jeito que o Remo estava fraquejando nos últimos minutos do segundo tempo, dava muito bem pro Grêmio fazer pelo menos um gol. E não conseguiu fazer, de tão ruim que era. Foi uma temporada fora de alguns ajustes pro Léo Condé. Agora vai ter mais um teste de fogo, que é o Vasco da Gama, dentro de casa. Falando em Léo Condé, eu vejo que essas derrotas, salvo o empate com o Grêmio, isso não tá custando o cargo do Condé, não? Já não estão falando em demissão? Olha, estão começando a querer, a torcida já está começando a ficar insatisfeita, obviamente. Mas eu digo para você, Patrícia, com toda sinceridade, pela forma, comparando o time do Léo Condé com o time do Osório, o Léo Condé tá dando muito mais jogo ao time do Remo e gás. E é por essa razão, por esse desempenho do Remo nesses últimos jogos, inclusive conseguindo até a vitória contra o Bahia, que ainda tá fazendo o Léo Condé ainda ter crédito com a torcida e com até a própria imprensa. Então a gente tá vendo, inclusive até estive numa coletiva do Léo Condé depois de Remo e Monte Roraima. O porte dele perante as perguntas e também perante ao desempenho do clube é sempre de reconhecimento dos erros, procurar melhorar, reconhecer que melhorou, mas é aquilo. A gente sabe que desempenho bom não garante gols. E sim. Era isso que eu ia te dizer. Na tua visão, Raelzinho, que vocês que trabalham exclusivamente acompanhando Remo, analisando jogos, essa postura do Léo Condé, ela está agradando ou, na tua visão, do pessoal, dos influenciadores, pessoal que trabalha diretamente com essas análises, ele está perigando, ele está na corda bamba ou ainda está com crédito com a diretoria remista? Assim, antes de responder
essa pergunta. Eu gostaria de mencionar sobre esses dois jogos que o Remo teve entre o Santos E o e Grêmio? o Grêmio, que foram jogos assim que, no meu ponto de vista, um dava para empatar e o outro Para vencer, né? dá para vencer. Ainda mais com essa cobrança que a torcida vem fazendo durante todos esses jogos, desde o começo do campeonato, desde o começo aí do Brasileirão. Sabemos aí que não vai ser um ano fácil pro Remo, está sendo um ano aí de batalhas, ainda mais com a demissão do Osório. Vamos analisar esses dois, Léo Condé com o Osório. Eu percebo hoje que o problema não era o técnico, mas sim o elenco azulino, porque assim, não adianta ter bons investimentos em bons jogadores que tenham nomes, que não façam o mínimo pelo Remo, que é o que precisamos, e é uma cobrança que vem desde a Série C, desde o ano que eu venho acompanhando o Remo na Série C. E a gente sabe, Rael, que Sim. tem elenco que faz de propósito Sim. para derrubar técnico. Claro. A gente sabe que isso existe no futebol, infelizmente. Infelizmente é uma máfia. Ainda encontramos muita realidade em questão de arbitragem e também em relação a certos jogadores. Por mencionar o nome do Manga, eu acho que assim ele já está carregando uma ficha negativa por conta Do escândalo de apostas, isso. né? Escândalo de aposta, essa imagem desse pênalti Que ele e horrível, dava para ele ter batido bem, dava para ter colocado oportunidade para outra pessoa ter batido, talvez o Iago Pikachu, que não teve a oportunidade de bater aquele pênalti lá da Copa Norte, que resultou aí um empate do Remo, dentro do Baenão. E assim, o que eu quero dizer é que o Remo precisa de mais impulso, a torcida vai precisar sim continuar nesse apoio, vai precisar continuando apoiando dentro do estádio, seja no Baenão, seja fora do estado também. Inclusive vai ter jogos daí que eu vou estar fazendo cobertura, acompanhando fora do estado, e de apoio ao Remo, que para mim sempre vai fazer parte, independente da divisão do Remo. Mas eu digo que estamos na Série A, temos que aproveitar assim o máximo para que torcer para que aconteça essa diferença, vamos dizer que o Léo Condé faça essa diferença para o clube, venha com esse pensamento de evoluir. Ele está mostrando que quer ficar no Remo, só que assim, tem peça, infelizmente há falta de peças E importantes. muitas peças importantes. Eu acho que assim, mais pela parte assim, do meio campo, e eu acho assim, mais armador, meio campistas, são pessoas que acho que faltam ali, peças. Parece que o Remo, a impressão que a gente tem é que falta o finalizador, né? Tá armando bem a jogada, tá chegando na área do adversário, mas não tem aquele cara que vai decidir. Não tem um Cristiano Ronaldo da vida, né? Que chega lá e decide. Quem ainda chegou a propenso a fazer isso é o Cagliari. Só que a gente disse lá na live do Revista Culto, no domingo passado, que não era a noite do Cagliari. Que a gente via que o Cagliari era um dos caras que estavam querendo finalizar, estavam querendo fazer, só que teve a infelicidade de chutar errado naquele gol que perdeu inacreditavelmente. Então, Assim, eu queria mencionar sobre a questão do erro dele nesse último jogo, que foi um erro, para mim, que foi gravíssimo. Isso, eu espero que, se um dia ele veja um vídeo, qualquer coisa que esteja relacionado com o que a gente está falando agora, eu espero, de verdade, Cagliari, que esse erro não continue, não se repita, porque isso foi vergonhoso. Foi igual um gol que um jogador aí do Corinthians errou também de cara. Erros acontecem, falhas acontecem, mas o importante é manter a postura e continuar com a mesma raça e com a mesma vontade de querer virar o jogo, ou de buscar um empate, ou de buscar vencer um jogo. Porque é isso que queremos. É isso que o Remo precisa para os próximos jogos, porque, infelizmente, como eu disse pro Rui mais cedo, se o Remo continuar nesses empates que não vão dar nenhum resultado positivo pro Remo, se ele terminar a primeira temporada já na zona, ele infelizmente vai brigar
para não cair. É uma realidade que, infelizmente, até o próprio Mirassol que assumiu a lanterna no lugar do Remo. Isso, e vai jogar Libertadores. Então são coisas que a gente espera mudanças. Meu amigo Rui, eu acho até importante você falar sobre essa notícia da dispensa, né? É como eu mencionei, que são peças que o Remo está precisando buscar para evoluir. Apesar de o Remo não ter conseguido um empate lá contra o Santos e não ter conseguido a vitória contra o Grêmio, vamos ser um pouquinho aqui, vamos elogiar, dizer que o Remo pelo menos começou a tomar a atitude de atacar. Sim. Ser um time ofensivo. Era uma coisa que ele não estava sendo nem contra o Internacional, nem contra o Vitória no começo do Brasileirão. E eu acho que ele começou a evoluir ali no começo contra o Atlético Mineiro. Sim. Eu creio que foi os jogos assim que o Remo começou. E que dava para ganhar. Dava para ganhar. E contra o Mirassol também. Contra o Mirassol também, que estava vencendo, só que vacilou e levou um empate. E o Remo surpreendeu, e me surpreendeu contra o Santos, que a gente sabe de toda, independente da posição do Santos hoje na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é o Santos. É o Santos que, independente novamente do Neymar não estar numa boa fase, mas tem um grande jogador que tem foi, né? Tem um nome, tem o peso, tem a história do Santos, e o Remo jogou de igual para igual, e em muitos momentos do primeiro tempo sendo superior ao Santos. Não teve a famosa lei do ex, né? Porque o Rony é um bom jogador, é um dos jogadores que eu digo assim que eu adoraria que tivesse vindo para jogar pelo Remo, né, nesse ano. Eu ia mencionar aqui sobre a postura também do Neymar contra o Remo. Diego Hernandes fez fez um triplex. Entrou na mente do Neymar. E pela postura que vemos no Neymar, já vimos aí que ele vai ficar fora da Copa. Na minha opinião, eu já digo, ele vai ficar fora da Copa, porque um jogador com essa postura, depois de anos aí, com oportunidade de mostrar ser outra pessoa, mostrar ter amadurecido, tem maturidade não muda, sabe? E sem contar que o Carlo Ancelotti, ele não é aquela pessoa de passar a mão na cabeça de jogador. Vacilou, tá fora. Isso. Então a gente sabe muito bem que o comportamento do Ancelotti é completamente diferente. Não tem regras. Porque jogou no Real Madrid, eu joguei no Barcelona e não sei o que de asa, mas ele tem o comportamento de um time, de um futebol europeu, que não permite erros. Então, assim, por mais que tenha o lobby comercial, de influenciador, de passe, não sei o que, o Ancelotti, ele não liga para esse tipo de opinião. Ele quer trabalho dentro de campo. Exatamente. Né? Isso. Tanto que ele não convocou o Neymar nesses últimos amistosos, porque ele quer que o Neymar fique 100% para jogar. Não quer um Neymar de enfeite ou só para fazer motivação, como foi a convocação do Daniel Alves na última Copa. Que não jogou nada, e só... porque ele é mais velho... E se não fosse um escândalo de estupro, ele ia ser convocado de novo para a Copa. Então, assim, é realmente muito complicada essa situação da seleção, mas a gente tem um treinador que vai buscar qualidade. Isso que o Neymar, infelizmente, está deixando de ter. E, Patrícia, eu te faço uma pergunta. E se uma atitude dessa, uma postura dessa do Neymar ocorresse num jogo muito importante e decisivo, quem sabe num jogo decisivo próximo a uma semifinal ou até mesmo numa final, como seria a visão do público, até mesmo de fora do país, com um jogador brasileiro com um nome grande como o Neymar, fosse tomar uma atitude dessa? Esse comportamento do Neymar, ele foi reprovado pela imprensa, inclusive no ato ali, o Neymar se comportando como um jogador de várzea, né? Aquele cara que depois pegar a bola e vai jogar uma pelada e depois ele vai tomar uma cerveja ali, ele vai... Era esse comportamento do Neymar, não parece um jogador profissional. Exatamente. Aí eu fico me perguntando, se o Ancelotti convoca o Neymar, ele vai para a Copa e tem esse tipo de postura infantil, imatura, irresponsável, jogando um jogo de Copa do Mundo. Então o Neymar, todo mundo dizendo que o Remo ia ser o trampolim do Neymar, Sim. que o Neymar ia
massacrar o Remo Não, e já teve gente dizendo que o Neymar carimbar era maior que o Remo. o passaporte dele pra Copa. Não, Que gente. absurdo! Eu fiquei revoltado quando o Marcelinho Carioca falou isso, porque, inclusive, O Carioca falou isso. Falou isso. Ridículo. O Carter colocou um vídeo muito interessante que ele falando. Gente, jogadores passam, jogadores têm seus momentos. Obviamente, as próximas gerações, nós, eu, Raiol, vamos ficar mais velhos. E claro, a gente vai lembrar com algum carinho do Neymar. Mas Remo, Flamengo, Santos são times centenários. E eles nunca vão passar. E ele sujando a imagem do Santos, o Santos do Pelé, O Santos Isso. o Santos dos meninos O da Santos que é Vila. respeitado. Agora é o Santos desse moleque, que de moleque ele já tem a atitude, porque tamanho velho de 30 e poucos anos, pai de 10 filhos, então já não é mais menino Ney há muito tempo. E olha, Neymar, sinto muito, mas não é dessa vez que tu vais entrar pro High Society. Copa pra ti, só se for a Copa da tua casa. Lá na cozinha, Copa Cozinha, tá? Combinado assim? Patrícia, uma coisa que eu mencionei um dia desse pro Rui, não, mencionei até no jogo foi contra a França. Isso. Tá, foi o Brasil e França. Isso. Eu falei algumas coisas lá, eu argumentei assim, meio que como se estivesse defendendo o Neymar. Mas, na verdade, eu estava falando das fases boas. Aquela fase prime que o Neymar teve, que, inclusive, eu tenho orgulho de ter visto ele jogar bem em alguma dessas fases, mas, infelizmente, foi decaindo por coisas assim, até que você mencionou sobre internet, fofoca, coisas assim relacionadas à vida pessoal dele. Então são coisas assim que afetaram o negócio de bebida, essas coisas. Então são coisas que se tornam disciplina para um jogador. O Neymar eu acho que era para ele já ter batido de frente junto com esses grandes aí, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Era para ele ser o exemplo para a criançada. O maior exemplo de um jogador. O Messi, no auge de seus quase 40 anos, conseguiu uma Copa do Mundo. E hoje em dia ainda faz o dobro que o Neymar não faz. Fim de carreira pro Neymar. Isso. Fim de tempo pra gente. Isso. Acabou o Nova Belém em Foco, o café com a tua tia e com teus primos.